Olá a todos, seja bem-vindo a mais um curso da RL System. Meu nome é Rafael Silva e serei o instrutor de vocês nesse curso básico de iOS, desenvolvimento para iPhone e iPad. Nessa primeira videoaula vou estar apresentando o nosso curso básico. Esse curso tem a duração de algumas videoaulas que vão compor o desenvolvimento de uma aplicação básica, né? Utilizando aquela parte inicial do desenvolvimento de qualquer tipo de aplicação, aquela parte introdutória. Bom, então nessa videoaula, como eu comentei, vai ser uma breve apresentação sobre o curso. Basicamente, quando a gente vai desenvolver para iPhone e iPad, a gente utiliza como IDE de desenvolvimento, né? A gente tem uma IDE de desenvolvimento, a gente pode estar utilizando e é necessário eu ter um MacBook para desenvolver, ok? Bom, então, quando eu vou começar a desenvolver para iPhone, por exemplo, eu utilizo como linguagem o Objective-C, que é basicamente uma linguagem da Apple, né? Usada também no desenvolvimento das aplicações para macOS. E eu devo estar utilizando essa linguagem também na hora de desenvolver aplicações para iPhone e iPad. Tá? Quando eu for desenvolver uma aplicação mobile, então, existe lá um SDK para me desenvolver. E todas as ferramentas, como a ferramenta Xcode, por exemplo, Interface Builder, o próprio SDK, no caso, eu somente tenho suporte, pelo menos enquanto estamos gravando esse curso, somente tenho suporte a utilizar ele em um MacBook. Tá? Existem formas, sim, de eu programar utilizando, por exemplo, um computador Windows, e nesse caso eu posso procurar uma forma, por exemplo, de estar emulando, né? Eu creio que seja interessante você, na parte de estudo, se você quiser emular um macOS, isso é perfeitamente possível. Você pode estar pesquisando na internet aí, que provavelmente vai ter algumas formas. Mas eu recomendo também que para o dia a dia, no desenvolvimento do dia a dia, é importante você ter um MacBook, até por uma questão de estar dentro das leis, né? E principalmente pela performance, pelos recursos todos que você vai ter utilizando o MacBook, já que as ferramentas elas foram desenvolvidas exclusivamente por um MacBook. Ok? Bom, pessoal, essa aqui é a linguagem então Objective-C, foi criada a partir dos anos 80. Ela é uma linguagem orientada a objetos, né? Como a gente pode conhecer do Java, do C Sharp. E ela é muito similar, né, ao C e o C++, é um pouco similar ao C e o C++, tá? É uma linguagem um pouco diferente se comparado à linguagem Java, C Sharp, PHP, tá? Então, vocês podem sentir um pouco de dificuldade no começo. O objetivo do curso não é ensinar o Objective-C, porque é interessante você aprender o Objective-C já desenvolvendo diretamente para iOS, que é o sistema operacional usado pela Apple. Ok? Então, é uma forma diferente de desenvolver. A linguagem é um pouco diferente daquilo que você provavelmente deve estar acostumado. Quem inicia uma faculdade, um curso técnico, geralmente começa com linguagens como Java, PHP, C Sharp, né? Delphi. Então, ela é um pouco diferente, mas nada que venha a implicar no desenvolvimento. Ok? Bom, como IDE, pessoal, eu utilizo de forma oficial a IDE Xcode. A Xcode é uma ferramenta também da Apple, utilizada para desenvolver aplicações para iOS. Então, ali eu posso criar o meu projeto, definir as informações do projeto, rodar minha aplicação, testar minha aplicação, compilar minha aplicação, publicar minha aplicação, enfim, é uma IDE completa, né? Como, por exemplo, no desenvolvimento para Android, você tem o Eclipse, aqui no desenvolvimento para iOS você tem o Xcode. A gente vai conhecer nas próximas aulas, basicamente como funciona o Xcode, como criar um novo projeto, o que é cada arquivo de um projeto no iOS, né? Então tudo vai ser mostrado em cima da ideia do Xcode.
Não quer dizer que a única forma que eu tenho para desenvolver é em cima do Xcode. Existem outras formas de desenvolver. O próprio Delphi está dando suporte ao desenvolvimento iOS, né? A gente tem outras formas de desenvolvimento para iOS. Só que essas não são formas oficiais. São formas de outras empresas que criam outros tipos de ferramentas para mim desenvolver. A forma oficial, a forma padrão da Apple, né? O que é mais interessante na minha visão, é utilizando a ferramenta Xcode. Ok? Então tá aí um exemplo do Xcode, quando eu vou criar, por exemplo, um new project, como você que já deve saber, a interface do macOS é bastante interessante, né? É uma interface bonita, atraente. Então não vai deixar de ser também a própria ferramenta, né? Quando você vai criar uma aplicação, você pode criar tanto aplicações no Xcode para iOS. Quando eu falo iOS, eu me refiro ao sistema operacional, que pode ser, por exemplo, um iPhone, um iPad, um iPod. Inclusive até agora com o mini iPad, né, a ser lançado. Notem que eu tenho ali no iOS, eu posso criar aplicações para iOS, assim como eu posso criar aplicações para o macOS. Então o Xcode me dá as duas possibilidades, tanto para o sistema operacional mobile, assim como o sistema operacional macOS. E pessoal, além do Xcode, eu também tenho que estar utilizando uma outra ferramenta, uma outra app, que é o Interface Builder. Através do Interface Builder eu posso desenhar de uma forma mais simples as interfaces gráficas da minha aplicação. Então as minhas janelas, né, as minhas views, como é chamado aqui, eu posso estar utilizando o Interface Builder, que vai estar facilitando a parte de drag drop, as configurações de qualquer tela no iOS. Então vai facilitar bastante. Então na prática eu tenho que estar utilizando o Xcode e o Interface Builder. Ok? Na hora de eu executar a minha aplicação, eu não necessariamente preciso ter um iPhone ou um iPad para testar a aplicação. Existe já na parte do Xcode um simulador, né? Veja essa imagem que eu busquei na internet para facilitar. Então aqui existe uma aplicação, né? Um projeto ali de exemplo, aparentemente um Hello World, né? Como a gente não desenvolveu nenhum projeto ainda, a gente vai começar desenvolvendo, eu optei por buscar um exemplo do simulador na internet. Observe também, pelo que se pode notar aqui, essa imagem está sendo o sistema operacional está sendo emulado pelo macOS. Ó, né? Então ele está usando aqui o VMware, que é uma forma de você emular máquinas virtuais, não só o macOS, poderia ser qualquer outro sistema operacional. Então veja que realmente é possível fazer isso. Tá? Eu recomendo que você possua um MacBook, como eu falei, a tua experiência vai ser muito mais interessante. Senão você pode, para aprender, né? Não há por que deixar de aprender a utilizar, a desenvolver aplicações para iOS, depois aí você vem adquirir um Mac, por exemplo. Mas notem aqui que eu tenho um simulador. Nesse simulador eu posso testar minhas aplicações e verificar como que ela está funcionando. Infelizmente, eu não tenho a garantia de que a aplicação fique rápida num simulador. Porque, como ele é um simulador, você não pode configurar a memória RAM, não pode configurar velocidade do processador e assim por diante. Então, pode ser que uma aplicação que aparentemente fique rápida no simulador, pode ser que ela fique extremamente lenta num iPhone. Então, o grande objetivo do Simulator, iPhone Simulator, é testar se a aplicação está funcionando, se os recursos estão funcionando. E, infelizmente, a performance não é uma coisa que eu venha a ter êxito testando no iPhone Simulator. É óbvio que pode ser que fique tão rápido no simulador como no iPhone, né? Mas para mim tenha certeza de como está a performance da aplicação, nada melhor que depois, posteriormente, testar essa aplicação em um dispositivo real, como por exemplo um iPhone, um iPod ou um iPad. Ok? O desenvolvimento para iOS, pessoal, é baseado no modelo MVC. Então é importante que você já tenha um conhecimento de MVC. Caso não tenha, a própria RL System oferece
cursos de Java que falam um pouco sobre o MVC, né? Cursos de PHP que falam sobre o MVC, porque o design patterns é o mesmo, independente da linguagem. E dentro do iOS você, de forma obrigatória, já utiliza, de forma implícita, já utiliza o modelo MVC para criar as suas aplicações. Então, de forma resumida, já que o objetivo não era aprender MVC, mas sim aprender a usar o mesmo dentro do desenvolvimento para iOS, você tem aqui 3 camadas: a controller, que é responsável por fazer a ligação entre a view e a model. Na model você tem basicamente, aqui nesse modelo, a view no caso seria a minha interface gráfica, o controller se comunica com a view, que se comunica com a model. A model, como eu disse, então, basicamente ela é responsável por fazer acesso a informações, como por exemplo o banco de dados, fazer a comunicação com o banco poderia ficar na model. O controlador poderia pegar as informações que vêm do banco, passar para a controller, e a controller vai passar para a view. A view jamais vai conversar com a model. Então, quando o usuário solicita uma tela de cadastro, automaticamente a controller vai estar exibindo a view. Quando você, por exemplo, cadastrar uma informação, a view vai passar de volta para o controller e o controller vai passar para a model. A model vai preencher isso no banco, a model vai devolver para a controller e a controller devolve para a view de novo, mostrando, por exemplo, uma mensagem de sucesso. Como eu disse, o objetivo não é aprender o MVC, e sim é utilizá-lo dentro do iOS, por isso que é importante que você tenha um breve conhecimento sobre a arquitetura MVC, que é utilizada no desenvolvimento iOS. Ok? Então, como eu disse, ele é basicamente um padrão. Aqui a gente tem uma explicação mais complexa. O MVC, então, ele tem a responsabilidade de estar separando a camada de apresentação da lógica de negócio. A apresentação seria o quê? Seria o nosso layout. A lógica de negócio é aquela parte de regras lógicas, né, de programação. Então, as 3 camadas que a gente tem a model, que são os dados. Então, tudo que vai ser mostrado no usuário fica na model. Os campos, validações, trazer dados do banco, enviados por banco, fica na model. A view é basicamente a interface gráfica, como eu disse. Pode ser um formulário, pode ser uma página web, pode ser a tela de um celular, né? E o controller é a classe que faz o meio campo entre a interface gráfica com a model, que é aquilo que eu expliquei anteriormente. Quando eu entro no mundo da Apple, eu tenho basicamente 3 coisas que eu posso atingir. Um iPhone, no caso esse curso está sendo gravado, a última versão seria o iPhone 5, né? o último dispositivo. A gente tem atualmente a versão do sistema operacional iOS 6, certo? Então eu posso desenvolver tanto para iPhone, como para iPad, como para iPod. É claro que algumas coisas mudam. Eu tenho alguns recursos diferentes no iPhone e outros recursos diferentes no iPod, assim como no iPad. Fora que a resolução é diferente de uma aplicação no iPhone para uma resolução no iPad. Então, se você criar uma aplicação no iPhone específica para iPhone, ela pode rodar no iPad sem problema algum, né? Só a interface pode ficar um pouco complicada, pode ficar um pouco distorcida. Agora você já não poderia criar uma aplicação no iPad e rodar no iPhone. Seria complicado, até pela resolução ser muito superior, certo? E aí você também tem um iPod, que aí são outros recursos, né? Então veja que você não tem aqui no iPod, ele é mais específico para ouvir músicas, né? Então o iPhone seria mais para fazer ligações, o iPad é mais um tablet e o iPod é mais um MP3, né? Claro que é muito mais do que isso, mas é basicamente isso. O mercado hoje está para iPad e para iPhone. Então aqui você pode criar suas aplicações e vendê-las na Apple Store. Eu vou estar comentando mais sobre a Apple Store, como funciona essa parte de publicações, na próxima aula. Tá? Veja que o desenvolvimento para iOS ele é mais para o usuário final. Então o maior objetivo de você vir aprender essa plataforma é você criar suas apps e estar disponibilizando ela na Apple Store, que é o mercado da Apple, né? Onde fica todas as aplicações que o usuário pode baixar, pagar pela aplicação ou não, dependendo se a aplicação for gratuita ou não. Ok? Aqui são alguns dos recursos que eu tenho no iOS. Tá? Então eu posso trabalhar com áudio e vídeo, posso trabalhar com a parte de network, eu posso trabalhar com data management, que seria ler XML, trabalhar com arquivos de texto, trabalhar com banco de dados.
Posso trabalhar com a parte de mapa, né? Existe biblioteca para trabalhar com mapa. Anteriormente eu existia o Google Maps, hoje não é mais. Hoje a Apple tem o próprio mapa dela, né? Posso trabalhar com a parte de mensagem do celular, posso trabalhar com a parte social, das redes sociais no caso, posso trabalhar com a câmera e uma infinidade de coisas que eu posso estar utilizando. Tá? Aqui é o mapa da Apple, né, em 3D, um mapa que recentemente ela lançou, não é mais o Google Maps então, agora é um mapa específico desenvolvido pela Apple. O objetivo desse curso, pessoal, é um curso básico, então evidentemente que a gente não vai estar trabalhando com recursos mais complexos, como GPS, trabalhar com status de conexão com a internet, trabalhar com replicação. Isso fica para o segundo curso, um curso avançado de iOS. Então esse curso básico vai tornar você um desenvolvedor para iOS, onde você vai ter a possibilidade de saber criar uma aplicação, saber manipular banco de dados, fazer todas aquelas operações básicas de inserir um novo registro, deletar um registro, trazer os registros, atualizar o registro, aquela parte principal. Né? Na minha visão, você aprendendo a fazer a parte crude de uma plataforma já é um ótimo começo para você depois seguir base e implementar recursos mais complexos, certo? Então esse basicamente é o objetivo. Até porque outro objetivo do curso é a gente praticar bastante a linguagem Objective-C, que para alguns pode ser a parte mais complicada do curso. Ok? Para mais informações, a gente pode acessar o site oficial, que é o developer.apple.com. A gente vai estar mostrando depois mais sobre esse site, como é que eu faço para fazer a instalação do Xcode, do Interface Builder, né? E assim por diante, o que eu preciso, quais são os primeiros passos, isso a gente vai ver mais para frente. Ok, pessoal? Então a gente dá sequência na próxima videoaula. Um grande abraço a todos e até a próxima.